meu aluno, tudo bem? Belezinha? Estudando bastante? Eu espero que sim. Vamos agora aqui comigo, que trabalharemos agora com o losango. Aqui, não mais o nosso terceiro, mas o nosso quarto quadrilátero notável. Este quarto quadrilátero notável, o nosso losango, ele é o camaradinha que possui todos os lados congruentes, todos os lados iguais. Congruentes iguais já vimos que é a mesma coisa, tudo bem? Agora, mas Pedrinho, tem alguma coisa errada aí, porque na verdade não é o quadrado que tem todos os lados iguais, na verdade é você quem tem que tomar cuidado, afinal, quando a gente fala do quadrado, ele não tem somente lados iguais, ele também possui os ângulos iguais. O losango não necessariamente os ângulos são iguais, tudo bem? Então o que nós temos aqui? Que losango é o camaradinha com todos os lados iguais. Essa é sua principal definição. Então tá aqui, ó. Vou colocar 3 cabelinhos em todos. Agora vamos ver se você está afiadinho. Então, se ele possui todos os lados iguais, então eu posso falar que os lados opostos são iguais? E se os lados opostos são iguais, então o que a gente pode falar dessa figura? A gente pode falar que essa figura é um paralelogramo. E ela sendo um paralelogramo, significa o quê? Que teremos todas as propriedades do paralelogramo. Então vamos lá, vamos listar novamente aqui as propriedades do paralelogramo. Caramba, Pedrinho, tudo remete ao paralelogramo praticamente, né? Com certeza. Todas essas figuras que estamos vendo aqui. Então vamos lá. Então, o que sabemos do paralelogramo? Que os lados opostos, nesse caso, além de serem iguais, eles também serão paralelos. Então, lados opostos paralelos. Beleza. Agora, além desses lados opostos paralelos, o que teremos aqui também? Os ângulos opostos também serão congruentes. Ângulos opostos congruentes. Ou seja, todos terão a mesma medida, então esses ângulos opostos terão a mesma medida. Então significa uma coisa, que se desenharmos um ângulo vermelhinho aqui do lado esquerdo, teremos também um ângulo vermelhinho do lado direito. Se desenharmos um ângulo azul aqui acima, também teremos um ângulo azul aqui abaixo. Pronto, veja que temos aqui os ângulos opostos com a mesma medida, tudo bem? Então, já vimos aqui as propriedades relativas aos lados desse camarada e também relativas aos ângulos. Veja que também puxará aquela ideia de que a soma de 2 ângulos consecutivos é sempre igual a 180 graus, beleza? Não se esqueça também dessa propriedade. Afinal, se aqui tivermos 30 graus, aqui teremos 150. Se aqui tivermos 60 graus, aqui teremos 120 graus. Então, basta ter um ângulo do losango para encontrarmos todos os outros. O que faremos agora? Desenharemos as suas diagonais, como fizemos tanto com o trapézio, quanto com o paralelogramo, quanto com o retângulo. Então, aqui está, ó. Desenhamos essa diagonal e agora desenhamos essa diagonal aqui, ó. Olha que beleza. Pronto. Fechou. Tá aqui, ó. Só na ajeitadinha. Pronto. Aqui. Então veja que ao desenhar essas diagonais, como é um paralelogramo, então significa que essas diagonais aqui, elas se cortam exatamente ao meio. Ou seja, elas se cortam nos seus respectivos pontos médios. Então aqui podemos afirmar o quê? Que as diagonais se cortam ao meio. Mas além delas se cortarem ao meio, olha que legal. Veja que aqui a gente acabou fechando 4 triângulos que nem a gente fechou lá no nosso paralelogramo e que nem fechamos também no nosso triângulo, lá no nosso retângulo. Agora aqui, esses camaradas, eles vão ter uma propriedade bem interessante. Porque olha aqui, ó. Concorda comigo que aqui a gente tem todos os ladinhos aqui com a mesma medida. Que as diagonais, elas se cortam ao meio por termos aqui
por termos aqui, desculpa, diagonais de um paralelogramo, que foi o que comentamos aqui. Agora olha aqui, veja que fechamos 4 triângulos, todos com 1, 2, 3 risquinhos, 1, 2, 3 risquinhos, 1, 2, 3 risquinhos, 1, 2, 3 risquinhos. Então você concorda comigo que todos esses triângulos, eles têm todos os lados iguais entre si? Então significa que podemos falar que esses 4 triângulos eles seriam semelhantes, só que é uma semelhança de uma proporção de 1 para 1. Então eles vão ser mais que semelhantes, todos eles serão congruentes. E sendo congruentes, além de possuir os lados iguais, eles também possuirão os ângulos iguais. Então a gente está usando a ideia de semelhança, de proporção de 1 para 1, para justificar que esses triângulos aqui são congruentes, tudo bem? Apesar que pela própria teoria de congruência de triângulos, já é o suficiente ter esses lados iguais para isso acontecer. Então o que a gente pode garantir? Que todos os ângulos contrários aos lados homólogos são iguais. Então olha aqui, ó, eu não tenho o lado de um risquinho? Então, esse ângulo aqui de um risquinho vai ser igual a esse ângulo de um risquinho. Da mesma forma, olha o outro lado de um risquinho aqui. Vai ter este ângulo igual a esse. Analogamente, de forma semelhante, este ângulo aqui acima vai ser igual a este ângulo aqui abaixo. Ou seja, teremos 4 medidas de ângulos iguais aqui, 4 medidas de ângulos iguais aqui. Mas olha o tchan da coisa. Você percebeu, então, que essa diagonal ela fez o quê? Ela dividiu ao meio os ângulos internos do seu triângulo. E se ela divide ao meio um ângulo, o que a gente pode falar então que esse camarada é? Uma bissetriz. Ou seja, então a gente pode afirmar que as diagonais elas são o quê? Bissetrizes internas, bissetrizes dos ângulos internos, melhor ainda. Então nós podemos afirmar que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Olha que legal, né? Pedrinho, dá até vontade de fazer matemática agora. Vou largar de medicina, esse trem tudo, eu quero fazer é matemática, que essa aqui é a matéria mais bonita que tem, eu não duvido não. Então vamos lá. Veja que além da gente ter essa igualdade desses ângulos aqui, ó, desses cantinhos, a gente também vai ter uma igualdade aonde? Desses ângulos aqui, olha. Esses 4 ângulos aqui serão iguais. Mas espera aí, aqui nós não temos uma volta completa? E uma volta completa equivale a quantos graus? 360 graus. Mas como aqui, nesse meiozinho, a gente tem 4 ângulos iguais relativos a esses triângulos congruentes, então 360 dividido em 4 partes iguais, vai ficar quanto para cada um? 90 graus. Então significa que teremos aqui ângulos de 90 graus. Ou seja, significa então que entre as diagonais, essas retas concorrentes formam-se um ângulo de 90 graus. E formando o ângulo de 90 graus entre retas concorrentes, o que a gente pode afirmar? Que elas são perpendiculares. Ou seja, então as diagonais, além de se cortarem ao meio, o que vai acontecer? Elas são perpendiculares. Então, as diagonais se cortam ao meio e são perpendiculares. Belezinha? Então, o que acabamos de ver do losango. Olha a infinidade de propriedades que esse camarada tem. Lados opostos paralelos. Todos os lados congruentes. Ângulos opostos são congruentes iguais. As diagonais se cortam ao meio, são bissetrizes dos ângulos internos e, além disso, elas são perpendiculares. Ou seja, aqui a gente não fecha quaisquer 4 triângulos. São 4 triângulos retângulos. Tudo bem? Agora, para fechar, falta a gente saber como calcular a área dessa figura. Para calcular a área dessa figura aqui, a gente vai tomar como base as diagonais. O que seria diagonal maior, que é essa daqui, ó, que são as que é a oposta aos ângulos internos maiores. Então aqui está, ó, essa aqui é diagonal maior. Pronto. Fechou.
e a diagonal menor. A diagonal menor é essa daqui, ó. Vou colocar esse vértice B para cá. A diagonal menor corresponde a essa daqui, ó. Pronto, ó. Fechou. Então essa aqui é a nossa diagonal menor. Agora eu te pergunto, como é que a gente vai fazer então para calcular a área deste camaradinha a partir da sua diagonal menor e a partir da sua diagonal maior, que é essa daqui, ó. Não sei se você consegue enxergar, mas a gente pode fazer o seguinte, olha que legal. Concorda comigo que eu posso pegar este triângulo bem aqui e transferi-lo para cá, para essa partezinha daqui? Então esse triângulo eu posso pegar e mandar para cá. Da mesma forma que eu posso pegar esse triângulo aqui e encaixá-lo perfeitamente aqui também. Com isso, a gente acaba formando um retângulo. A gente acaba formando um retângulo onde neste retângulo aqui a base dele mede Dzão e a altura dele mede quanto? Esse mesmo Dzinho, só que dividido por 2. Então significa que essa medida é Dzinho sobre 2. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base D vezes altura sobre 2. Ou seja, vezes altura só. Base vezes altura, porque eu vi o sobre 2 ali. Então é base D vezes altura, que é D sobre 2. Então a área do nosso losango vai ser o quê? A área deste camaradinha corresponde ao produto da diagonal maior pela diagonal menor. Isso daqui dividido por 2. Pronto, olha que beleza. Então é assim que a gente calcula a tal da nossa área do nosso losango. Não é difícil, né, gente? Bem tranquilinho aqui. Agora o negócio é que a gente tem muita coisa para lembrar na hora dos nossos exercícios, na hora de falar desses camaradinhos aqui, tudo bem? Então fechou o losango? Então losangos são todas essas informações que temos que saber. Lados iguais, lados opostos paralelos, ângulos opostos são iguais, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares, a lente se cortar é ao meio, e a área do losango é dado pela diagonal maior vezes a menor dividido por 2. A única coisa que eu fiz aqui foi explicar para vocês o porquê que isso daqui dá certo. Beleza? Então, ó, só para reforçar, eu peguei este triângulo aqui e mandei-o para cá. E peguei este triângulo aqui e mandei-o para cá. Ao fazer isso, percebe então que a gente vai fechar um retângulo aqui abaixo para poder calcular a área desse camarada. Belezinha? Tranquilo, amigão? Então, prazerzaço estar aqui com vocês e aguarde ainda mais videoaulas sobre isso daqui. Ainda falaremos sobre o quadrado. Beleza, amigão? Forte abraço e bons estudos.